Bem, pessoal, então vamos dar início hoje a mais uma reunião magna, né, do Serviço de Cardiologia do Hospital São Lucas, no nosso 35º ano, é a reunião de número 1461. E aqui, mais uma vez, nós vamos ter o privilégio de contar aqui com a presença do nosso colega, né, do nosso hemodinamicista, intervencionista, que agora, antigamente era alagoano, mas a gente já pode dizer que é sergipano, né? Porque já fincou o pé aqui, a bandeira, filhos, etc. Então acabou-se. Que é o Dr. Wesley Araújo Silva, que é um entusiasta daquilo que ele vai falar, né? Então ele vai falar sobre terapia transcatéter da válvula mitral, o estado atual, né, de arte e prospecções futuras. Então, Dr. Wesley, a tela é toda sua. Obrigado aí, professor Dr. Souza, e a todos do grupo. É uma honra aqui estar novamente discutindo aí mais um tema interessante, né? E a gente fica aí aberto aí às discussões. É um tema bastante interessante, muito denso. Realmente eu sou um entusiasta da cardiopatia estrutural, assim como outros colegas também. Então, o tema o Dr. Souza já falou, vou falar sobre a terapia transcatéter da válvula mitral, um pouco do que a gente pode fazer hoje em dia e um pouco das perspectivas futuras aí nesse tipo de cenário. A gente sabe que a doença valvar cardíaca ela vem se tornando cada vez mais prevalente ao longo dos anos, isso para todos os tipos de cardiopatia valvar, né? E, além disso, essas doenças valvares cardíacas, elas aumentam a sua prevalência com a idade. Então, a gente observa que a doença valvar mitral ela é mais prevalente, inclusive, do que a doença valvar aórtica, e com a avançada idade, principalmente ali em uma população com a idade maior ou superior igual ou acima de 75 anos, ela tem uma prevalência em torno de 10%. Ou seja, 1 a cada 10 pacientes com a idade maior ou igual a 75 anos vai ser acometido de alguma doença valvar mitral. Então, isso nos preocupa bastante. E a gente sabe que a doença valvar cardíaca, ela tem uma sobrevida menor quando a gente compara com os pacientes que não são portadores de doença valvar. Caso a gente não intervenha, né, essa sobrevida é significativamente menor, 20% menor para aqueles indivíduos ao longo de 10 anos, aqueles indivíduos com alguma doença valvar. Então, é uma doença prevalente, aumenta essa prevalência com a idade e a sobrevida ela não é favorável naqueles que a gente não intervém. Esse estudo que avaliou na comunidade apenas a insuficiência mitral de forma isolada, avaliou causas e mecanismos. E a gente observa que a regurgitação valvar mitral funcional, acima no lado esquerdo do slide, ela teve uma prevalência de 65% na comunidade. 38% se deve a um remodelamento do ventrículo esquerdo, principalmente de causa isquêmica, 62%, mais em sexo masculino. Já 27% dessas IMs funcionais se deve a um remodelamento do átrio esquerdo. Aqueles pacientes que têm fibrilação atrial, uns 57%, pacientes um pouco mais idosos, aí em uma idade em torno de 80 anos, ventrículos um pouco menos remodelados, mais remodelamento atrial. E essa população, ela de IM funcional, ela tem uma oportunidade de ser operado menor do que a regurgitação mitral orgânica, que está ali no slide do lado direito, com 32% aí de frequência, e essa doença mitral orgânica ou primária, ela tem um pouco maior de oportunidade de ser operado. Mas o que a gente observa é que aqueles pacientes que a gente não intervém, tanto na abordagem, tanto na IM orgânica quanto funcional, esses pacientes realmente apresentam uma sobrevida menor.
Falando bem rapidamente, já que eu estou falando de terapia transcatéter, o senhor já sabe que a valvoplastia mitral percutânea ela já está consagrada. Isso, pacientes com uma estenose mitral significativa, moderada ou severa com clínica de estenose mitral, né, com a área valvar menor ou igual a 1,5, a gente pode abordar esses pacientes de forma percutânea através dessa valvoplastia mitral. A gente tem uma prevalência muito grande em reumáticos e tem uma classe temos um nível de evidência, né, uma classe de recomendação 1B para esses pacientes, para fazer uma valvoplastia naqueles pacientes sintomáticos em que não tenha contraindicações para valvoplastia, ou seja, que não tem uma IM moderada ou severa, que não tem trombo no átrio esquerdo, que não tem uma calcificação importante no aparato valvar mitral. Então, a valvoplastia mitral percutânea pode ajudar bastante nesses pacientes. Quando a gente fala de insuficiência mitral, uma série de dispositivos, estudos, vêm sendo testados, tanto quando a gente pretende fazer um reparo, borda a borda, que a gente chama edge to edge, que se baseou naquela técnica de Alfieri. Para isso a gente tem estudos muito robustos, né, do MitraClip. Temos também a possibilidade de fazer um reparo de cordas ou uma anuloplastia direta ou indireta. Essas outras técnicas, elas também vêm sendo estudadas, mas o que a gente tem de robustez realmente é o MitraClip. E o MitraClip vem sendo estudado ao longo desses últimos anos, desde 2006, quando começou a série Everest One, mas ela ganhou mais notoriedade com o Everest 2 em 2011, né? Principalmente na IM degenerativa, ou seja, primária. Quando chegou ali em 2017, 2018, foi quando saíram os estudos mais impactantes da IM funcional, que é o MITRA-FA e o COPT Trial. Foi quando, em 2019, o FDA aprovou o MitraClip para IM funcional. Resumindo, a gente já falou isso em aulas anteriores, os principais resultados do MitraClip, principalmente para agora, para IM degenerativa, saiu do Everest 2 Trial. O Everest 2 mostrou que, com relação ao desfecho de eficácia em 1 ano, houve um favorecimento para a cirurgia, quando comparado ao MitraClip, principalmente no quesito necessidade de cirurgia por qualquer disfunção da válvula, novamente. Mas não houve diferença em termos de mortalidade. Então, MitraClip e cirurgia foram iguais em termos de morte. O que mudou foi a necessidade de uma cirurgia futura aí por uma disfunção da válvula mitral. Quando a gente fala em desfecho de segurança, foram avaliados eventos adversos maiores em 30 dias. E houve um benefício maior do MitraClip, com P significativo. Isso principalmente devido a 2 coisas. Uma menor necessidade de ventilação mecânica, por um tempo maior ou igual a 48 horas, e uma menor necessidade de transfusão de sangue, menor ou igual a 2 unidades, ou seja, provavelmente menos complicações hemorrágicas também no MitraClip. No acompanhamento de 5 anos desses pacientes, observou-se uma mesma sobrevida livre de eventos nas 2 abordagens, tanto Mitra quanto a cirurgia. Isso independente da etiologia, ou degenerativa ou funcional. O MitraClip também mostrou melhora do status funcional, da qualidade de vida, uma redução de hospitalizações em 1 ano, melhora da sobrevida, em outros trabalhos também. Então não foi apenas benefício em termos de sobrevida, mas também benefício em termos de qualidade de vida, de funcionalidade, redução de hospitalização em 1 ano, uma redução acima de 70% de hospitalização em 1 ano. Falando um pouco de IM funcional, a gente tem o MITRA-FA, que é de um grupo europeu, francês,
que avaliou o desfecho primário composto de morte por todas as causas e rehospitalização não planejada por insuficiência cardíaca, e houve um empate, MitraClip e terapia medicamentosa, um P de 0,5. Então não houve diferença. Já meses após, saiu o COPT Trial pelo grupo do Greg Stone, americano, que mostrou uma redução muito importante, impactante das hospitalizações em 2 anos, com P menor do que 0,001 e um NNT muito baixo, de 3. Então, um benefício realmente muito importante em termos de redução de hospitalização com MitraClip. E outro trabalho do Arnold, publicado no JACC em 2019, mostrou também um benefício do MitraClip na IM funcional, quando demonstrando melhora do status físico, do status mental e da funcionalidade dos pacientes com essa técnica na IM funcional. Agora, a gente já também discutimos já um pouco o que há de diferença dos resultados, porque o COPT Trial mostrou benefício e o Mitra não. O COPT Trial foi um trabalho mais robusto, com uma amostra de pacientes maior, o dobro, 614 pacientes. Eram pacientes que tinham uma doença mitral maior. Vejam, a área do orifício regurgitante efetiva de 41, quando comparada ao Mitra, que de 31. O volume diastólico final do ventrículo esquerdo era menor, ou seja, eram ventrículos menos remodelados, e também a terapia medicamentosa foi mais efetiva no COPT Trial. Um comitê ajustou as medicações até chegar na dose máxima tolerada, né, das medicações, e a taxa de complicação foi menor no COPT Trial. A taxa de complicação foi de 5%, e a IM residual, grau 3 ou 4, em um ano foi também de 5%. Já no Mitra-FR, a complicação foi 14%, e a IM residual 3 ou 4 cruz de 17%. Eram pacientes com ventrículos mais remodelados, e a terapia medicamentosa era a cargo do clínico que cuidava do paciente. E a gente já discutiu também o conceito de IM funcional proporcional e desproporcional. E a gente observa, e a gente tem um conceito que talvez os pacientes que mais se beneficiem do tratamento com MitraClip na IM funcional sejam os pacientes da população parecidos com a população do COPT Trial, ou seja, que sejam uma IM desproporcional. O que é isso? O paciente com uma IM significativa muito significativa para um grau de remodelamento ventricular menor. Então, talvez seja uma população que se beneficie mais. E um outro conceito também muito importante é que a gente não deve esperar o paciente chegar num ponto em que esse remodelamento ventricular seja muito grande, e aí o benefício da intervenção vai ser talvez muito baixa, que aí chegaria próximo a uma população parecida com o Mitra-FA. Agora, falando de cenários mais complexos, e aí a aula fica um pouco mais densa e mais interessante, é como a gente deve tratar agora os pacientes que têm alguma doença valvar mitral importante, numa válvula nativa e que tem altíssimo risco cirúrgico, ou num paciente que tem uma falência da bioprótese cirúrgica grave e que não tenha condições cirúrgicas, ou assim como um paciente que tenha sido submetido previamente a uma anuloplastia com anel, ou que tenha um grau de calcificação mitral anular muito grave. Como é que a gente pode tratar esses pacientes se o risco cirúrgico for muito alto, por exemplo? Surgiu a possibilidade, pensou-se na possibilidade de fazer um implante percutâneo de uma válvula nessa posição mitral, certo? Nesses cenários. A primeira experiência em humanos para uma válvula nativa com estenose muito grave foi em 2014.
e eles utilizaram uma prótese que nós usamos na TAV, e por ela ter um perfil menor, usaram na posição mitral, tá? Para tentar minimizar o risco de obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo. Porque nós temos próteses que a gente usa na TAV que tem um perfil muito grande, como a Evolute, por exemplo. Essa daí não daria para colocar na posição mitral, porque com certeza obstruiria a via de saída do ventrículo esquerdo. Já a Sapiens, ela tem um perfil menor. Então, foi possível fazer essa abordagem nesse primeiro caso, publicado em 2014, e deu certo. A partir daí, foi encorajando novos casos, e em 2016 e 2017, saíram os primeiros relatos dessa abordagem percutânea por via transeptal nesses 3 cenários. Paciente com falência de uma bioprótese cirúrgica, a gente chama isso de valve-in-valve mitral, eu vou falar muito esses termos. Pacientes que tinham sido submetidos a uma anuloplastia com anel, que é o valve-in-ring, e pacientes que têm uma calcificação anular mitral severa, que é o valve-in-MEC. Esse primeiro trabalho de 2016 foi com apenas 48 pacientes, 33 valve-in-valve, 9 pacientes valve-in-ring e 6 pacientes com valve-in-MEC. E o que foi visto nesse trabalho com o STS score de 13, quer dizer, muito alto. E os resultados dos procedimentos, ali na tabela do lado direito, foram resultados bons. O volume de contraste praticamente nulo. Na verdade, nem se precisa utilizar contraste nesse tipo de abordagem. E apenas 3 pacientes dos 48 precisaram fechar o septo interatrial após o procedimento, porque para a gente acessar a válvula mitral, a gente precisa fazer uma punção do septo atrial, dilatar esse septo para poder passar o catéter e aí sim implantar a prótese. Quando a gente analisa dados do procedimento e as taxas de evento em 30 dias, a mortalidade no procedimento foi de 6%, 3 pacientes. A obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo em 30 dias foi de 4% em 2 pacientes. E a mortalidade, 8%. Ou seja, a mortalidade em 30 dias foi de 8% e o STS score predito era de 13%. Né? Uma experiência avançou em 2017 de 48 para 87 pacientes, 60 foi valve-in-valve, 15 valve-in-ring e 12 valve-in-MEC. E aí observou-se que a taxa de sucesso de procedimento total foi de 90%, mas o grupo do valve-in-valve foi o que apresentou maior taxa do procedimento, com 97%, né? E baixas taxas de sangramento, de obstrução de via de saída, a sobrevida em 30 dias também muito boa, 95%. Com relação ao valve-in-ring, a taxa e valve-in-MEC, a taxa de sucesso foi um pouco menor, 73, 75. Houve um maior risco de sangramento e de obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo nessas 2 técnicas, apesar de não ter dado diferença estatística, mas houve uma maior necessidade do implante de uma segunda prótese, principalmente na valve-MEC, e uma maior necessidade de cirurgia cardíaca após o valve-ring, 20%. Mas quando a gente olha, mesmo tendo uma taxa de cirurgia alta de 20% no valve-ring, a sobrevida foi de 100% em 30 dias. Com relação às mudanças hemodinâmicas, a gente observa nas primeiras colunas, né, que está reforçado aí em vermelho, que no valve-in-valve, principalmente, houve muitas mudanças hemodinâmicas positivas. Por exemplo, uma melhora muito boa do orifício efetivo, uma melhora do gradiente significativo do pré e pós-procedimento,
uma melhora da pressão sistólica do ventrículo esquerdo, tá? No valve-in-valve principalmente. E no valve-MEC, o que houve de significativo foi uma melhora do gradiente médio após o procedimento. Todos esses 3 procedimentos conseguiram significativamente reduzir o grau de IM, de insuficiência mitral. É muito interessante aqui esse gráfico mostrando a sobrevida livre de morte e de cirurgia cardíaca, e a gente observa que em azul o valve-in-valve apresentou uma boa sobrevida aí ao longo de 2 anos, e o valve-in-ring e valve-MEC, a sobrevida não foi tão boa quando comparado ao valve-in-valve. Isso significativamente houve uma diferença bem significativa. A experiência americana inicial dessas 3 técnicas, publicada no TVT Registry 2013 a 2017, mostrou no valve-in-valve a mortalidade hospitalar em torno de 6% e em 30 dias de 8%. Mas a mortalidade do valve-MEC, as válvulas bem calcificadas, foi em torno de 20% a 22% ali em 30 dias. Então é uma mortalidade bem alta ainda na experiência inicial do grupo americano. Mas quando a gente olha a melhora da classe funcional, a gente observa que, principalmente ali no gráfico do lado direito, pós-procedimento, que tanto no valve-in-valve quanto no valve-in-ring, mais de 80% dos pacientes pós-procedimento, em 30 dias, apresenta uma classe funcional menor ou igual a 2. Então, há uma melhora aí da funcional dos pacientes em 30 dias, acima de 80% dos pacientes. E foi-se ganhando experiência nessas técnicas, nesses primeiros casos. Em 2017, foi publicado um trabalho do grupo do Murphy, que avaliou, que tentou predizer qual era o risco da nova via de saída do ventrículo esquerdo criada pelo implante de uma prótese transcatéter, qual seria o critério para a gente predizer um risco maior ou menor desse paciente evoluir para uma obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo, que é uma complicação muito grave e que gera uma mortalidade muito alta, se ela ocorrer. E aí, esse grupo demonstrou que caso a gente, através de um software tomográfico, a gente verifique que, simulando uma prótese valvar mitral, que a gente escolhe através das características da prótese prévia, a gente analisa qual o diâmetro interno que essa prótese cirúrgica tem, e a depender do diâmetro interno, como tem aqui nessa tabelinha, por exemplo, esse é um caso de vida real, é um caso que estamos planejando para poder fazer no São Lucas, de um valve-in-valve aí mitral. Então, esse paciente nosso, ele tem os diâmetros de 22 a 25 internos, e aí a gente pode pensar em implantar uma prótese 26. E aí eu simulei, eu fiz essa reconstrução, calculei aí o ângulo mitra-aórtico, porque o ângulo mitra-aórtico é muito importante. Quanto maior esse ângulo, melhor. Porque observem que se esse ângulo for maior, a gente consegue livrar essa prótese da via de saída do ventrículo esquerdo. Quanto menor a angulação, maior a chance de obstruir a via de saída. E aqui em roxo seria qual a área que ficaria dessa nova via de saída do ventrículo esquerdo. A área ficaria 3,2. E esse trabalho mostrou que o cutoff de risco para a obstrução de via de saída é 2,0, principalmente menor do que 1,5. Tem grupos que consideram 1,7, 1,8, mas 2 é bastante seguro, acima de 2. Dessa área criada
pela essa nova via de saída do ventrículo esquerdo. Depois, o grupo da Maíra Guerreiro publicou os desfechos dessas 3 abordagens em 30 dias e 1 ano. Nesse slide aqui temos os desfechos do valve-in-valve mitral. Foi uma população com STS de 9,4, com a mortalidade de 30 dias de 3,3%. E de 1 ano também de 3,3. Então, a curva de Kaplan-Meier mostra que a sobrevida ficou sustentada aí ao longo de 1 ano. Houve uma melhora da classe funcional nesses pacientes, praticamente 90% dos pacientes ficaram em classe funcional 2 ou 1, e houve também uma significativa melhora do teste de caminhada nesses pacientes, tanto em 30 dias quanto em 1 ano. Isso no valve-in-valve. Quando a gente analisa esses desfechos em 30 dias e 1 ano do valve-in-MEC, que é aquela válvula calcificada, comparou 2 abordagens, a transeptal e a transatrial. A abordagem transatrial ela é cirúrgica e ela é muito complexa. A mortalidade foi muito alta em 30 dias, 21,4. A mortalidade da via transeptal em 30 dias no valve-MEC foi de 6,7%. Mas, depois, a mortalidade se igualou, tanto na via transeptal quanto na via transatrial. E os sintomas também foram iguais em 1 ano em ambos os grupos, né? Então, houve uma melhora da classe funcional no valve-MEC, só que a sobrevida ela foi menor do que no valve-in-valve, né? Então, acho que a gente ainda tem que ganhar ainda mais notoriedade, tem que ganhar mais conhecimento no tratamento percutâneo do valve-MEC. No valve-in-ring, que é aqueles pacientes que têm um anel de anuloplastia prévio, cirúrgico, os desfechos em 30 dias e 1 ano foi numa população com STS-score que não era tão alto, de 7,6%. A mortalidade em 30 dias não foi tão diferente do STS predito, de 6,7%, e a mortalidade de 1 ano foi bastante alta, de 23%. Apesar de ter havido uma melhora da classe funcional dos pacientes e do teste de caminhada apenas em 30 dias. Interessante é que houve a melhora significativa do teste de caminhada em 30 dias, mas em 1 ano não houve melhora significativa do teste de caminhada no valve-in-ring. Com relação ao procedimento, é um detalhamento que a gente está aprendendo, e a gente pode discutir isso muito no nosso Heart Team e aprender juntos. Quando a gente pensa no valve-in-valve mitral, a gente tem que pensar em 4, para planejar o procedimento, a gente tem 4 etapas. A gente tem que identificar qual foi a prótese cirúrgica implantada previamente. A gente tem que avaliar, ver qual é o diâmetro interno dessa prótese. Escolher o tipo de prótese que a gente vai usar, transcatéter, e o tamanho. E observar as características fluoroscópicas dessa prótese cirúrgica para nos guiar no procedimento. Detalhando cada item desse, a gente vê que, por exemplo, para identificar a bioprótese, o que a gente precisa? A gente precisa de um relatório cirúrgico. Se a gente não conseguir um relatório cirúrgico, às vezes, com a fluoroscopia, aqui dá para ver as fotos da prótese e dos detalhamentos fluoroscópicos, a gente pode pensar, dizer qual foi a prótese que foi provavelmente utilizada naquela cirurgia, porque isso é muito importante a gente saber a prótese, porque cada prótese tem um diâmetro interno, tem uma altura, e essas especificações são importantes no planejamento. Existe, inclusive, um aplicativo que qualquer bom hemodinamicista tem, que é o Mitral Valve-in-Valve, que, sabendo a prótese cirúrgica, a gente consegue saber todas essas características da prótese, inclusive a aparência fluoroscópica e o diâmetro interno.
Sabendo o diâmetro interno, a gente pode escolher qual a prótese a gente vai escolher, qual o tamanho de prótese que a gente vai escolher. Hoje, no valve-em-valve mitral, a prótese mais utilizada, na verdade, a única que tem um registro na Anvisa, que foi a que a gente fez no São Lucas, nos nossos 3 casos, foi a Sapien 3, certo? Mas, além da Sapiens, a Lotus, a Direct Flow e a Mival, elas podem ser utilizadas no valve-em-valve. A Lotus e a Direct Flow apenas por via transapical, mas a Sapiens e a Mival podem ser utilizadas pela via transeptal. As características fluoroscópicas são importantes para a gente saber o tipo da prótese que a gente vai utilizar, essas marcações, os diâmetros também. A gente pode avaliar os diâmetros pelo balão que a gente também vai utilizar. No planejamento do valve e-ring, que é aqueles pacientes que têm um anel de anuloplastia, a gente precisa avaliar 4 características aí, 4 propriedades importantes. A capacidade desse anel de anuloplastia se tornar circular, a capacidade de ancorar bem a prótese nova, avaliar o tamanho do anel e a radiopacidade. Esses são conceitos muito novos assim para todos nós e para mim também. Estou aprendendo a cada dia, mas vejam, senhores, a gente precisa analisar o anel cirúrgico que foi implantado. Por quê? Porque se o anel foi de uma banda incompleta, a gente consegue, ao implantar a Sapien 3, deixar ela de forma circular. Se for um anel rígido, completo, por ele ser rígido e completo, a gente não consegue deixar a Sapien 3 no formato circular e vai deixar esses gaps aqui que pode facilitar tanto os leaks, quanto a embolização, quanto a trombose da prótese. Então, não seria ideal fazer um implante percutâneo num anel completo rígido. Já no anel semi-rígido completo, a gente consegue deixar a Sapien 3 de um formato circular, o que é ótimo. Se o anel cirúrgico for rígido incompleto, a gente também não consegue deixar a prótese de forma circular. Agora, a vantagem de anéis mais rígidos, apesar de ele não deixar na configuração circular, é que os anéis rígidos, eles conseguem ancorar melhor no aparato valvar mitral. Por isso que o tipo de anel mais favorável para o implante percutâneo, transcatéter, é o anel semi-rígido, porque ele tem uma boa propriedade de deixar a prótese Sapien 3 circular e ele consegue também um bom ancoramento da prótese. Com relação ao anel, a gente tem uma limitação, porque os anéis cirúrgicos, eles têm diâmetros muito variados, e muitos anéis são diâmetros muito grandes. Se o anel cirúrgico de anuloplastia for acima de 34, isso inviabiliza, é inviável fazer o implante percutâneo, porque o máximo que a gente tem de prótese é a 29, e a 29 a gente dando pressão, a Sapien 3 ela chega ela só tem o número 29. Então a gente consegue dar um pouco de pressão e chegar próximo ali do 30 e pouco. Mas se o anel for acima de 34, a gente não consegue fazer o implante valve ring nesses casos. O aplicativo que eu mostrei aos senhores também ajuda nessa análise. Se os anéis forem muito flexíveis, a gente pode simular um círculo imaginário de como ficaria essa prótese e saber se seria viável o procedimento ou não. Então a tomografia também
nos ajuda na análise do tamanho desse anel. E assim como as próteses cirúrgicas, os anéis também têm marcas radiopacas que nos auxiliam tanto em identificar que tipo de anel nós estamos lidando e também no procedimento, ajudando no implante em si, por si. Falando das complicações, a complicação mais temida é a obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo. E a obstrução da via de saída tem uma mortalidade muito alta. Essa obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo, ela é mais, a taxa de frequência, de ocorrência, é maior no valve ring do que no valve in valve, tá certo? E também se as próteses cirúrgicas prévias forem muito grandes, de perfil maior, também a chance de obstruir a via de saída é maior. Além daquele dado que eu falei, da área da nova via de saída do ventrículo esquerdo, que a gente estima pela tomografia, também é outro dado que prediz o risco de obstruir a via de saída. Mas existem outros detalhes também que favorecem ou não a obstrução da via de saída. Se a gente implantar a prótese muito baixo, logicamente a gente vai obstruir mais a via de saída do ventrículo esquerdo. O formato da prótese por si só também altera a via de saída do ventrículo esquerdo. O ângulo mitra-aórtico também favorece. Ali mais à direita, acima, né, a primeira figura, ela tem um ângulo mitra-aórtico ali favorável. Já um ângulo mitra-aórtico menor, ela favorece mais a obstrução da via de saída. Um ângulo mitra-aórtico favorável para o implante que a gente prediz pela tomografia é acima de 115 graus. Acima de 115 ali dá uma segurança maior. E a presença de uma protuberância do septo também, logicamente, após implantar uma prótese valvar percutânea, também facilitar a via de saída. Então, a presença de um septo muito hipertrofiado, por exemplo. Agora, vamos imaginar um paciente com uma disfunção de uma prótese cirúrgica que esteja extremamente sintomático e o risco cirúrgico inoperável. E aí a gente analisa e a gente observa que a obstrução de via, que há uma grande chance de obstruir a via de saída do ventrículo esquerdo. Existem duas técnicas para a gente tentar aliviar a obstrução da via de saída. Que a primeira delas é, nesses pacientes com septos muito hipertrofiados, fazer uma alcoolização septal, pré-procedimento, e aí vai aliviar um pouco esse septo. Ou fazer uma técnica chamada de Lapon. É uma técnica muito complexa, eu acho que talvez vocês nunca tenham ouvido falar. É uma técnica em que você lacera o folheto anterior da válvula mitral, que justamente é esse folheto que geralmente obstrui a via de saída. Então, pré-implante, você lacera esse folheto. É uma técnica alternativa, mas muito complexa. Risco de embolização também existe. O mais importante para evitar embolização é saber escolher a prótese ideal. Porque se a gente escolher uma prótese undersizing, né, uma dimensão menor do que deveria, o risco de embolização é maior. Assim como se a gente não implantar ela na posição correta, né? Geralmente a gente deixa na posição ali mais ventricular, acho que uns 90% ventricular, 10% atrial. Então isso é importante. Mas o mais importante é dimensionar bem e escolher bem a prótese que a gente vai utilizar para evitar o undersizing, né? A tomografia vem ganhando muito know-how no planejamento do implante valvar mitral. Existem várias medidas que são feitas. Nós utilizamos, logicamente, como eu já falei, o ângulo mitro-aórtico,
e avaliação da nova via de saída do ventrículo esquerdo, mas uma tomografia muito bem feita, ela precisa avaliar todo o aparato valvar mitral, avaliar a calcificação, avaliar os diâmetros do anel, avaliar inclusive músculos papilares, átrio esquerdo, tudo. Então aqui mostrando várias medidas que podem ser feitas aqui na tomografia. No ValveMec a gente pode avaliar a posição do cálcio, a altura do cálcio, a espessura do cálcio, o comprimento do cálcio, o ângulo do cálcio, né? Quanto maior a angulação, pior. Então, esse envolvimento do cálcio tudo é muito importante. E mais embaixo, como já falei, a nova via de saída do ventrículo esquerdo, para a gente predizer o risco, né, de obstrução da via de saída. Existe também a possibilidade da tomografia ajudar até na punção transeptal. Eu confesso que a gente não usa muito isso, a gente faz a punção transeptal realmente guiada pelo eco transesofágico. Mas a altura ideal para a punção transeptal, ela tem que ser acima de 3,5 centímetros do anel valvar mitral, e a posição mais correta, ideal, é a póstero inferior. Existem 3 vias possíveis de a gente fazer um implante de uma válvula mitral percutânea. A maior dela, a melhor, assim, a mais utilizada, até por ser menos invasiva, hoje em dia é a transeptal, mas muitos trabalhos ainda fazem via transapical, e a transatrial, que é mais complexa. Então, essas 3 vias. O procedimento por si tem várias etapas. Eu não vou detalhar todas essas etapas aqui, mas de uma maneira geral, a gente prepara o local da punção. A punção, a gente utiliza a via femoral, preferencialmente à direita, tá? Então é um acesso venoso. A gente escolhe uma projeção que a gente consiga avaliar todas aquelas estruturas da prótese cirúrgica, e que a gente consiga implantar ela de uma maneira boa, correta. A gente faz a punção transeptal. A punção transeptal é guiada pelo eco e pela fluoroscopia. A gente dilata o septo com o dilatador 12 ou 14. A gente passa o material todo para o átrio esquerdo. Depois a gente cruza a válvula aórtica. A gente posiciona a válvula, a prótese, depois implanta a válvula, checa os dados ecocardiográficos e hemodinâmicos, e depois confere tudo, tira todos os dispositivos, analisa se o septo interatrial está dando um shunt significativo. Se não tiver, a maioria das vezes não dá shunt significativo, a gente não precisa fechar esse septo, e fecha o local da punção venosa femoral utilizando apenas um perclose. Aqui as fotos resumindo o procedimento. A gente só tem que ficar atento à posição, como a gente coloca a prótese no dispositivo de liberação. Quando é transapical é invertido, e quando é transeptal é no sentido contrário. Isso é um detalhe apenas técnico. Quais são as vantagens do implante valvar mitral percutâneo? É que a gente evita uma nova cirurgia, que acrescenta um risco maior. Geralmente são procedimentos que duram 1h30, 2 horas no máximo. A recuperação do paciente é rápida, e a gente evita transfusões sanguíneas, né? Aqui resumindo as principais intervenções na válvula mitral que a gente faz hoje em dia. Como eu já falei, o Mitra Clip, tanto na IM primária quanto na secundária, o valve-in-valve mitral e o valve-in-ring. O ValveMec, a gente ainda não faz tanto pelos riscos do procedimento, mas é factível. Agora vamos conversar brevemente sobre dispositivos dedicados, como é que está esse cenário de próteses dedicadas
a posição mitral, porque o que eu falei até agora foram próteses que vieram da experiência do TAV e que foram utilizadas na posição mitral. Mas estão surgindo estudos sobre próteses dedicadas à posição mitral. Isso porque existem alguns detalhes anatômicos que, por exemplo, o Mitra Clip, ele não consegue resolver todos os substratos anatômicos que podem acontecer. Por exemplo, pacientes que têm uma anatomia mais complexa, muito calcificada, às vezes o Mitra Clip pode deixar algum grau de regurgitação mitral e pode ter uma recorrência também. Então, para resolver alguns tipos de anatomia, e a gente sabe que a válvula mitral é muito complexa, e existem inúmeras condições que atingem a válvula mitral, talvez a troca valvular mitral possa resolver melhor nesses cenários de maior complexidade anatômica. E também a gente observa que a gente precisa criar próteses que consigam fixar melhor no aparato valvular mitral, evitar a obstrução de via de saída do ventrículo esquerdo e de danos às estruturas ali adjacentes. Hoje em dia, 9 próteses estão sendo estudadas pensando especificamente na posição mitral. Essas 3 acima, A, B e C, dedicadas à transapical, e essas 6 abaixo, de D a I, são dedicadas à posição transeptal. E existem vários mecanismos para poder ancorar essa prótese dedicada à mitral no aparato valvar. Ela pode ser ancorada através de um pino que amarra a prótese no ápice. Ela pode ser fixada através de asas ali no ânulo mitral. Ela pode fazer um alargamento do folheto nativo. Ela pode ancorar a prótese através de uma força radial maior. Ela pode fazer fazer um glamp no ânulo mitral. Ela pode ancorar externamente ali no aparato valvar. Então, o objetivo dessas próteses dedicadas é fixar melhor essa prótese na válvula mitral, sem levar à obstrução de via de saída do ventrículo esquerdo. Então, isso é muito importante. E no estudo que avaliou essas próteses novas, o que é interessante é que a maioria são de folhetos bovinos, e a maioria, isso é muito importante, ainda apresenta um sistema de entrega com um calibre muito grande. Apenas a prótese M3 é que ela tem ali 20 French. No TAV, por exemplo, a gente faz 14 French. E a maioria dessas próteses novas precisa de um sistema de entrega de 28 French. Então, isso pode gerar uma maior taxa de complicações vasculares. E, além disso, também, essas próteses têm pouca disponibilidade, pouca variedade de tamanhos. Então, a gente não tem muita opção de tratamento ainda com essas próteses novas. Também elas estão em estudo, né? Nos trabalhos que avaliaram essas próteses, observou-se que a média de idade era de 74 anos, a maioria sexo masculino, com STS-score de pelo menos 6. A via transapical foi usada mais na IM funcional, a transfemoral mais na IM degenerativa, orgânica. A fração de ejeção em torno de 43%. O sucesso de procedimento foi bom, foi acima de 91%, mas a mortalidade ainda foi alta, 9,5%. Houve uma maior taxa de lesão renal na via transapical, uma maior taxa de IM residual na via transfemoral. Não houve embolização, até porque essas próteses elas ancoram melhor, como eu falei, e a obstrução da via de saída de 1%. Então, qual é a mensagem que a gente tem até agora dessas próteses novas? Elas evitaram
embolização, evitaram obstrução da via de saída, mas ainda são próteses com um perfil de entrega muito grande, entendeu? E isso pode gerar complicações vasculares, complicação outras aí para o procedimento. Mas isso é tudo questão de desenvolvimento tecnológico e técnico dessas tecnologias. Os desfechos de médio prazo foram bons na via transfemoral, mas um N muito baixo, de 9. Na verdade, a mortalidade ainda foi alta, a mortalidade foi de 33%, na verdade, então o desfecho não foi tão favorável assim, mas como eu falei para vocês, a obstrução da via de saída foi 0, né, mas a mortalidade ainda alta. Na via transapical, que foi um N maior, os resultados também foram parecidos com a transfemoral, a mortalidade em torno de 30%. Resumindo, os principais estudos das duas abordagens, transapical, por exemplo, mostraram que a conversão para a cirurgia foi quase 3%, a mortalidade em torno de 10%, a IM residual 2%, a obstrução de via de saída menor do que 1%. Na via transfemoral, que é o que interessa mais para a gente, a conversão para a cirurgia foi baixa, de 1,5%, a mortalidade de 7%, a IM residual moderada grave de 6,3% e a obstrução de via de saída de 1,5%, mas a taxa de acerto técnico, o sucesso de procedimento de quase 94%. Para a gente evoluir nesse campo do implante percutâneo de válvula mitral, a gente precisa de mais estudos que estão em andamento, a gente precisa avaliar esse implante mitral em anatomias mais complexas, como na calcificação anular mitral grave. A gente precisa criar dispositivos que sejam parcialmente ou totalmente reposicionáveis, porque isso nos ajuda a garantir uma melhor posição. A gente precisa de mais tamanhos de próteses disponíveis, a gente precisa, como eu falei, de dispositivos de perfil menor, e a gente precisa refinar o planejamento, a gente precisa saber quais são os preditores da tomografia que podem nos ajudar aí no planejamento e também evitar as complicações desse procedimento. Já estou quase finalizando. Esse é um ensaio que está para sair, é o Summit Trial, que ele vai avaliar pacientes com IM significativa ou uma calcificação valvar mitral grave e vão avaliar se esse paciente é elegível para o MitraClip e para a troca valvar mitral com a prótese chamada de Tendine. Se a anatomia for favorável tanto para o MitraClip quanto para a prótese mitral, vai haver uma randomização 1 para 1. E aí a gente vai conseguir avaliar qual a melhor estratégia, se é a troca da válvula percutânea ou se o MitraClip. E vai ter um grupo não randomizado que vai avaliar, no cenário que não é favorável ao MitraClip, vai avaliar apenas a prótese Tendine. Os guidelines mostram para a gente que o que a gente tem hoje em dia, um guideline europeu que saiu no ano passado, que quando a gente pensa na IM primária, a nossa força de evidência, né, é 2B, classe 2B, o nível B, para aqueles pacientes sintomáticos com critérios de elegibilidade ecocardiográficas, inoperáveis ou de alto risco cirúrgico, avaliado pelo RACTIM, em que o procedimento pode ser útil para o paciente. Mas vejo que o nível, a recomendação não é tão forte, é 2B. Mas a IM funcional, ela tem um pouco mais de força de indicação, principalmente quando a gente avalia pacientes que são sintomáticos, que não são elegíveis para cirurgia, com critérios clínicos, com critérios ecocardiográficos e clínicos e de elegibilidade, e que tem uma boa chance de responder ao tratamento, pensando naquele grupo de pacientes do COPT Trial. Então a gente tem aí uma classe 2A, nível B de evidência,
para esse tipo de paciente. E a gente tem que avaliar a elegibilidade através da anatomia do problema, né? Então, refluxos centrais, que envolve ali A2, P2, válvulas não calcificadas, com a área valvar acima de 4, com diâmetros de folhetos do freio adequados para o procedimento. Então, isso seria um caso ideal. Agora, anatomias mais complexas, com muita calcificação na zona do reparo, uma área valvar menor do que 3, porque assim que colocar o clipe vai diminuir mais a área valvar e aí você vai gerar um outro problema, que é a estenose. Pacientes com anatomias muito complexas, como a valvopatia reumática ou a doença de Barlow, esses casos a gente não faz, a gente evita, é contraindicação praticamente ao procedimento. O MitraClip, por exemplo, vem evoluindo muito. Recentemente tivemos um caso que nós implantamos 2 clipes. Um dos clipes foi de 4ª geração, NTW. Por que NTW? Esse W vem da largura. Então, a gente tem clipes hoje em dia que eles são um pouco mais largos. O clipe da geração anterior, ele tem uma largura de 4 milímetros e passou para o NTW de 6 milímetros. Então, a gente consegue resolver falhas um pouco maiores. E aí também a gente tem clipes com braços mais longos, que é para poder pegar aqueles folhetos maiores. Então, com essa versatilidade de clipes, a gente consegue corrigir anatomias diferentes de uma forma mais eficaz. Com relação à indicação do implante valve-in-valve, na falência da bioprótese cirúrgica, nós temos uma recomendação 2BB para aqueles pacientes com alto risco cirúrgico, né? Existem vários gaps aí de evidências. A gente precisa avaliar os resultados a longo prazo. A gente precisa avaliar qual o melhor perfil de paciente para a gente indicar o MitraClip. A gente precisa avaliar se os outros tratamentos percutâneos, que não seja o reparo, como anuloplastia, ou a própria troca valvar percutânea, tem resultados melhores ou não. Com relação à estenose valvar mitral, a gente precisa avaliar o tratamento percutâneo nesses pacientes que têm uma calcificação valvar mitral importante. Então, ainda tem muita coisa para rolar. Concluindo, o MitraClip é uma intervenção salvadora, principalmente para pacientes com disfunção ventricular e com IEMs funcionais, e é uma boa alternativa para a cirurgia naqueles com IEM primária e um risco cirúrgico aí alto ou proibitivo. O valve-in-valve e o valve-in-ring mitral, eles são alternativas interessantes a uma nova cirurgia cardíaca. Isso tudo precisa ser individualizado e o Heart Team ajuda muito nessa tomada de decisão. E a troca valvar mitral percutânea surgiu como uma nova possibilidade, uma nova abordagem. Ela pode ajudar a solucionar algumas limitações do MitraClip, do reparo percutâneo da válvula mitral, e também pode resolver algumas limitações da própria troca valvar cirúrgica. A tomografia ela é fundamental em todas as fases do procedimento, assim como no TAV e a gente está ganhando até mais conhecimento nessa área com a tomografia. Existem nove sistemas dedicados apenas à posição mitral, 9 próteses específicas para a posição mitral, 6 delas por via transeptal. A troca valvar mitral percutânea por via transfemoral, ela demonstrou desfechos promissores em sua experiência clínica inicial, mas existem preocupações. A alta taxa de eventos de sangramentos maiores, porque o sistema ainda é de um perfil muito calibroso,
o medo de obstruir a via de saída do ventrículo esquerdo, a mortalidade precoce ainda é relativamente alta, então a gente precisa ainda evoluir mais, mas eu tenho certeza que é um caminho que não tem volta. Só que é um caminho mais lento do que no TAV. Os ensaios clínicos futuros estão sendo aguardados aí para nos ajudar na prática clínica diária. Eu quero agradecer aí a oportunidade da aula e como fonte de inspiração para a mesma, meus filhos, e agradecer a equipe do São Lucas de uma maneira formal a assistência que foi dada aí aos meus filhos num período bem conturbado, né? Agradecer a nosso mestre aí, o Dr. Eduardo Souza, que partiu aí nos deixou, mas na verdade ele está sempre conosco, é um cara, foi uma pessoa inovadora, um professor que muito nos inspirou. Nós da cardiologia intervencionista chegamos aonde estamos graças a pessoas como o Dr. Eduardo Souza, que participou de praticamente todas as etapas evolutivas da cardiologia intervencionista. Então, obrigado aí a todos, fico aberto à discussão. Parabéns, Wesley, pela apresentação, como nós imaginávamos, que seria muito didática, bem rica em dados e em conhecimentos, e mostrando como você se aprofundou muito sobre esse tema aí, né? Pegando aí uma deixa de seu último slide, também lhe parabenizar pelo que você... Eu sei a luta que você passou, eu passei também com a filha minha internada, e posso aquilatar todo o sofrimento que você passou com seus 2 filhos internados, e graças a Deus você teve êxito, né, nesse processo, você, Ângela e toda a sua família. Doutor Eduardo, nós já tivemos a oportunidade até de homenageá-lo por ocasião da última reunião. Eu também convivi bastante com o doutor Eduardo, apesar de ser de uma área não intervencionista, mas eu reconheço todo o papel importante dele para a cardiologia brasileira, para a formação nossa, né, de residente do Dante, e, sem dúvida nenhuma, para a cardiologia intervencionista mundial. Ele foi um gigante, como demonstrou isso quando ele partiu, quantas mensagens bonitas ele recebeu aí de vários colegas. Uma coisa interessante, Laura, que eu estava lembrando aqui, quando a gente observa a intervenção percutânea da válvula mitral, quando há muitos anos atrás, e Augusto também estava por aqui, lembra, o Roberto Paixão trouxe o Paulo Celi também, Bosco e todos os outros. Paulo, eu não me lembro qual era o sobrenome dele, era um brasileiro radicado na França, veio fazer aqui a primeira valvoplastia com balão, né? E Roberto Paixão. Roberto Paixão que trouxe ele, e o nome do colega era Paulo, eu não me lembro o sobrenome dele. E naquela época, Guto, você lembra que eu e Marta estava com a saia justa violenta, porque nós não tínhamos eco transesofágico, e ele vinha fazer baseado só em eco transtorácico. Você imagina que coisa para fazer valvoplastia com balão, tendo segurança. E o receio dele era passar o septo, né? Ultrapassar o septo, né? Não, isso, mas o problema era ter trombo em átrio, e a gente não vê no eco transtorácico. Claro, né? e você não ter o eco então, foi interessante. E você veja, de lá para cá, como se evoluiu, né? Logicamente que a evolução é muito mais lenta na válvula mitral do que na válvula aórtica, como você bem falou e expôs aí. Nós estamos ainda com a indicação tipo 2 para as duas apresentações da válvula, né? Talvez a válvula, a regurgitação mitral funcional vai evoluir talvez mais rápido para isso. Aí eu tenho só uma dúvida, uma pergunta em relação ao mitroclip, porque, por exemplo, ela, como você bem disse, ela pode ser funcional ou porque desmodelou o átrio esquerdo com o ventrículo bom, ainda razoável, ou desmodelou o ventrículo esquerdo por uma miocardiopatia dilatada, ou como nós vemos muito, quem faz eco vê muito, na cardiopatia isquêmica pelo infarto aí, ínfaro basal, você
perde, o músculo papilar posterior perde o poder de coaptação e leva à regurgitação, às vezes com o ventrículo não muito dilatado. Será que, porque quando você apresentou, e aliás já apresentou antes para a gente, aquela diferença entre os dois estudos e mais favorecendo os resultados para o coapt, né? E uma coisa, né, Zé Augusto, que eu digo assim, eu acho que todos esses estudos têm que ser de superioridade, não se admite um estudo de não inferioridade para um procedimento desse tipo, né, porque ele tem que ser superior ao tratamento clínico, não pode ser nunca não inferior, mas embora eu acho que os estudos são de superioridade. Mas minha dúvida é o seguinte, não se considerou, ou pelo menos eu não vi consideração, sobre essa etiologia da regurgitação mitral. Isso não pesa, não? Por exemplo, um paciente que tem uma insuficiência mitral importante, secundária, uma disfunção de músculo papilar, vamos supor que não seja cirúrgico, né, logicamente, ele vai ter um ventrículo menos desmodelado, eventualmente, do que uma miocardiopatia dilatada importante. Eu não sei se isso pesou naqueles critérios, naquele grupo que favoreceu mais o coapt, não sei, é a dúvida, eu não vi o detalhe da etiologia das regurgitações mitrais, mas eu sei que ela falou até que o prolapso talvez não seja o mais adequado, mas eu não sei se isso aí também, a regurgitação por cardiopatia isquêmica, que no eco a gente vê muito isso aí, aquilo que é dito como tetrin e tentin, né? Quer dizer, ele perde o poder de coaptação porque não faz aquela tenda natural ali que a válvula mitral faz para fechar, ela perde a coaptação. O importante aí também é ver o quanto esse ventrículo está remodelado, né? Independente da etiologia. É lógico que na IM funcional, a principal etiologia é isquêmica ali. Como mostrei no dado comunitário, 62% foi isquêmico, né? Mas lembrar que também na indicação, como o senhor bem falou, Dr. Souza, tem que avaliar se tem DAC, né? Se houver necessidade de uma abordagem, uma correção de uma DAC aí o mitra perde um pouco, perde a força, porque tem que corrigir a DAC. A gente tem que corrigir a DAC só se não houver necessidade de uma cirurgia por uma DAC ou qualquer outro motivo, e há uma IM funcional importante, aí, e o ventrículo esquerdo não tiver muito remodelado, passou do tempo, aí complica um pouco para a gente. Por isso que é importante, a gente precisa mais estudos assim para ver qual será o melhor momento, assim, que traz benefício, tem grupos que vai trazer um benefício enorme, mas a gente precisa de mais dados ecocardiográficos, anatômicos, de tudo, clínicos, que possam, ou algum score que possa assim, dizer, não, esse paciente aqui, realmente, o mitaclip, a taxa de outcome dele a longo prazo vai ser provavelmente muito boa. Mas, assim, tudo sinaliza, o COPT foi muito importante, para que essas IMs desproporcional tenham realmente aí um benefício aí melhor nesses casos. É só para falar da nossa experiência clínica, na nossa experiência, o São Lucas fez 3 casos de mitraclip, nosso grupo fez um agora em março, foi um caso assim liso, teve alta no segundo pós-operatório, né? E foram 4 mitraclips no estado e 3 no São Lucas, né? Dos 3 do São Lucas que a nossa equipe fez, 2 foi IM degenerativa. E por incrível que pareça, os da IM degenerativa estão todos bem. O da IM funcional, eu acredito que a paciente faleceu com praticamente 2 anos após o mitraclip, mas foi por outras causas. Ela tinha uma ICC, mas não foi pelo problema da IM. A IM estava moderada. Ela morreu por falência com insuficiência cardíaca. Eu acho que a gente passou um pouco do tempo da indicação. Mas é isso. E com relação, aproveitando aí, o Vitor está aí, também pode favorecer bastante. Nós temos até um empate. Foram 4 casos de valve-em-valve mitral no estado, 3 no São Lucas, né? Nosso grupo fez 3 mitraclips, eu fiz mais um mitraclip, e o Vitor parece que gosta mais do valve-em-valve mitral, fez os 3 do valve-em-valve. Ele até pode falar aí para a gente como é que está esse segmento desses pacientes, é importante, né? Para a gente saber. Wesley, aproveitando o gancho aí, parabéns pela
pela aula bem completa, né? Abordou todas as terapias atuais e futuras, né, da válvula mitral. E eu acho que a grande mensagem, né, que você passou aqui é que a gente precisa conhecer essas terapias transcatéter, né? Porque no mundo e no Brasil tem se usado muito mais do que a gente está usando aqui em Aracaju. É lógico que nós temos que ser céticos, né, esperar os grandes estudos antes de sair indicando para todo mundo. Mas se a gente também não lembrar que existem, a gente não vai indicar, né? Eu brinco, assim, eu sempre falo, quando a gente vê uma estenose aórtica importante no consultório, a gente pensa logo em tratar. Ou cirurgia, ou vai para TAV, mas eu não quero esse pepino no meu consultório. Mas quando pega uma insuficiência mitral importante, a gente pensa logo em diurético, né? Você não pensa em alguma terapia, não pensa em cirurgia, você pensa em Lasix. Não, vou dar Lasix, o cara vai ficar bem, a gente vai acompanhando. Mas eu acho que a gente tem que começar a pensar mais nas terapias transcatéter, né, para justamente não passar do ponto, né? Clinicamente o paciente pode ficar bem, mas se passar muito do ponto de remodelamento, depois a gente não vai ter muito o que fazer. Então eu acho que você conseguiu passar essa mensagem, né, da gente, dos cardiologistas lembrarem, né, das várias terapêuticas, né, e das indicações de cada uma, que vai ser na grande minoria dos pacientes, obviamente, mas que quando precisarem a gente tem que lembrar das indicações e do que temos disponível. Parabéns aí mais uma vez. Obrigado, David. E aí, Zé Augusto, quer fazer alguma consideração? Vou. Parabéns, Wesley, bela aula, muito ampla, completa. Eu acho Obrigado. que você muito feliz aí em trazer a figura do Dr. Eduardo, porque seguramente o Dr. Eduardo ele está vivendo aí por intermédio de vocês, né? Então, eu fico imaginando como é diferente o esforço de um clínico, né, Souza, eu, Lauro, que a gente treinou para se manter atualizado. Ele é infinitamente, digamos, menos laborioso, né, Souza, do que quem milita com a técnica. Porque o mundo que vocês estão trazendo para a gente, eu posso dizer, quando eu me formei, era inimaginável. Imagine, né, gerações até mais antigas. Você imaginar que alguém pode trocar uma válvula por catéter e agora, né, a aórtica, e agora vocês estão invadindo a mitral e agora querem trocar a mitral por catéter e vocês não tiveram nenhuma formação isso na época da residência, quer dizer, é mudar o pneu, o carro andando, é aprender trabalhando, né, de qualquer forma, exige uma dedicação, uma doação científica e comunitária que é assim, de louvor. Então, eu acho que o espírito desbravador do Dr. Eduardo tá aí. O que eu ia fazer, o comentário, eu acho que Vitor tocou muito bem no ponto. Pela epidemiologia que você colocou, a gente teria mitral mais do que a aórtica, até em termos de prevalência. E dentro da mitral, é funcional mais do que a estrutural. Então, seguramente, eu acho que aí é o papel de vocês e dos clínicos porque precisa crença, né? Tem uma coisa que é acreditar no método, é acreditar no que a gente está fazendo. O Dr. Eduardo, ele acreditava que colocando um stent lá, imagine quantas pessoas nos chamaram o Grudes de maluco, de louco, né? O indivíduo que colocou o catéter lá no braço para fazer a primeira cineanjo, entendeu? Então, assim, preciso acreditar. Então, talvez a gente, como time, acreditar que a insuficiência cardíaca, ela precisa ser melhor conduzida. A gente tem sempre aquela ideia de esgotando, um Lasix, daqui a pouco 2, mais aldactone, Lasix, aldactone, mais hidroclorotiazida, e o cara lá está com IM mitral importante, e o ventrículo só crescendo, 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 e a gente termina não propondo nada, né? Então, talvez precise a gente pensar, a gente já comentou isso, eu acho que é uma subutilização incrível desse procedimento para esse tipo de doente. A gente vê o doente só piorando, né? E qualidade de vida mesmo que não vá mudar, digamos, uma mortalidade, mas a qualidade de vida é fundamental para um doente que sofre de insuficiência cardíaca, de dispneia. Então, eu acho que vocês estão de parabéns por estarem desbravando esse terreno, e cabe a gente, como clínicos que estão aí assistindo, nós ficarmos atentos
para realmente, né, agora com o pessoal da insuficiência cardíaca, tá aí, né, chegando gente nova e tudo, a gente talvez começar a ter uma visão de fato, colocar isso no rol do que a gente pode oferecer no dia a dia, e não ficar só naquele futuro por vir, né? Eu acho que o futuro já chegou, é o presente, e a gente precisa, eu concordo com o Vitor, né? Mesmo que depois surjam coisas melhores, mas hoje a gente já tem o que fazer para esses doentes. Parabéns aí. Legal. Interessante. Lauro, pois não. Falando no Eduardo Souza, que foi um gigante, eu também lembrei do pioneirismo de Valmir Fontes, na correção da estenose pulmonar via percutânea, né? Então, foi um avanço extraordinário. O cateterismo intervencionista foi um avanço extraordinário. E, Wesley, meus parabéns, como sempre, você brilhando. Viu? Um show de aula. Obrigado. E tive a oportunidade de conhecer Eduardo Souza, e realmente ele um fenômeno. Ainda mais tinha por trás a Amanda, né, na parte clínica, né? Né, Souza? Amanda, Exato. uma fera, né, da parte. Exato. Aquele grupo todo ali que rodeava ele, né? Então, dos clínicos, a gente também tem que dar os méritos aos clínicos, né? A indicação ali, tem um grupo atrás dele ali muito forte ali. Mas bacana foi ver que eu não conhecia o início, foi ver ele desviou os dois, né? Desviaram da congênita, né, Souza? E do eco, né? Os dois, você vê o que é também uma visão de se reinventar, né? Ele tem uma formação inicial de congenitólogo, depois ele migra, passa para o Valmir e fazem o time, quer dizer, uma dupla de sucesso no Brasil, né? Acho que ele passou um ano em Boston, aprendendo a parte de congênita. Depois é que ele foi para Cleveland. Exato. E um detalhe interessante, que eu dizer, coisa de história que eu vivenciei, e que pena que naquela época, Zé Augusto, a gente não tinha um celular, né? Era a máquina fotográfica, mas eu, quando estava fazendo meu internato nos Estados Unidos, juntamente com Maria Tereza, irmã de Zé Augusto, nós estávamos em hospitais diferentes, né? E um detalhe interessante é que numa das reuniões de meio-dia, todo meio-dia, tinha uma reunião, você almoçava, com alguém falando ali, naquele ali falava 20 minutos, meia hora, ou coisa desse tipo, e era muito interessante. Aí uma vez, eu me lembro que disse, olha, hoje vem um sueco aqui, que está fazendo dilatações de artérias, bota um canudo, o cara dizendo assim para mim, tudo fazendo muito, de uma maneira assim, pejorativa e dilata, é um negócio maluco, mas vamos lá. Então eu tive a oportunidade de um anfiteatro pequeno, que era relativamente pequeno, ele na minha frente ali falando. Caramba. E detalhe interessante é que quem trouxe ele era o William, alguma coisa assim, que era do Miriam Hospital, não, do Rhode Island Hospital, que era amigo dele. E eu tive a oportunidade de conversar, e ele já falava no Dr. Eduardo Souza. Eu era estudante de medicina, ele já falava em Dr. Eduardo, porque o Dr. Eduardo tinha passado por aquela região do New England, de Boston, e ele conhecia. Então, é interessantíssimo. Depois, quando eu vou para o Dantas, Augusto, a Amanda fazia eco. Então, eu aprendi eco com a Amanda. A Amanda era staff do eco. Ela não tinha nada a ver com o Dr. Eduardo. E depois, quando ela começa a ter o relacionamento com o Dr. Eduardo, a gente brincava porque ela chamava Dr. Eduardo. Né? Entendeu? Então era muito interessante ali, e nós acompanhamos ali todo, quer dizer, eu acompanhei muito dessa história aí, e ela, como uma pessoa fantástica, como clínica, como uma didata fantástica, prestou um auxílio monstruoso ao Dr. Eduardo, né? Porque naquele papel de alavancar, ela deu palestras, eu não me esqueço nunca. Uma vez eu estava com o Roberto Paixão em Recife, e uma pessoa que ia falar de intervenção percutânea ali, um famoso, que eu não me lembro quem era, faltou ao evento. E ela estava na plateia e chamaram ela. Ela deu um show maior do que todos ali da mesa, né? O Marim, me lembra, comentava comigo, o Marim, que foi da banca, foi meu orientador, foi da banca de Zé Augusto, ele foi da banca de Amanda, do doutorado, e ele já falava do brilhantismo dela, né?
nesse processo. Então, nada acontece por acaso, né, Wesley? O que você quer Não, dizer? e assim... O Eduardo sozinho não faria isso, ele precisou do Valmir ali, né? Eles tinham uma parceria muito grande. E olha assim, a dificuldade da época, né? De voos, de material de estudo, e a gente tem tudo na mão, né? Por exemplo, eu e o Vitor, na área de cardiologia hemodinâmica, estrutural, a gente tem a faca e o queijo na mão. A gente tem muitos cursos, a gente tem material, só não cresce quem não quer. Então, era tá tudo mais difícil. Está muito mais fácil para a gente agora. Né? Ô, Augusto, outro detalhe de história também, que eu lamento não ter o celular naquela época, né? É que eu estava rodando pelo setor de hemodinâmica quando o doutor Eduardo traz Mason Sones para dar uma palestra no Dante. Ele teve CA de pulmão, ele era assim, pneumoectomizado, tinha dispneia. E o doutor Eduardo dá um jantar na casa dele, rapaz, e eu como residente, era residente, mero residente, fui convidado, meu amigo. Aqui era quase que eu peço para ele escrever, dizer ali, para botar no meu currículo aqui. E não pude registrar, passava junto do pessoal, porque eu não ia levar uma máquina fotográfica que o pessoal ia achar que eu era um Paraíba, né, mas devia ter levado, porque estaria registrada. Mas foi fantástico esse dado aí. Muito bem. Então, pessoal, o bate-papo está fantástico aqui, sempre é muito bom essa resenha, né, de reviver. Muito legal. E, mais uma vez, parabéns, Wesley, aí, pela sua apresentação. Né? Eu que agradeço. Fantástica. E cabe a gente, né, Augusto, evoluir aí. Isso aí, provavelmente, muita gente... Eu estava aqui pensando quantos pacientes poderiam se beneficiar desse procedimento. E um dado interessantíssimo desse procedimento funcionar na insuficiência mitral, funcional, vamos botar na insuficiência mitral secundária. Porque se você partir do princípio que a causa da insuficiência mitral não foi a válvula, foi outro problema que levou à insuficiência mitral, às vezes, a princípio, como é que eu vou interferir? Você lembra que aquele paranaense fazia aquela cirurgia, o Randas fazia uma cirurgia na miocardiopatia, tentando interferir no remodelamento, não funcionou. Não é? E você veja, porque provavelmente você tem o start da miocardiopatia para desenvolver o desmodelamento e a insuficiência mitral vai piorar o processo, porque daí a razão de ter efeito, né? Porque senão não teria efeito nenhum. Né? Então, é um dado interessantíssimo quem teve esse insight, porque quantas vezes nós fizemos cirurgia cardíaca, insuficiência mitral secundária, que não foi para adiante, né? Muitas vezes o paciente não saía nem de sala. Então, são dados bem interessantes aí, que sem dúvida nenhuma interfere na fisiopatologia da doença, não que seja um mecanismo que dá o start, né? Mas ele vai e faz aquele cumular crescente, né, do processo fisiopatológico, que vai piorar a lesão e a doença. Interessantíssimo. Perfeito. Importante é você evitar a sobrecarga diastólica, né? Sim, também, exato. E outra coisa também, esse papel, eu estou aqui me lembrando, né, quantos pacientes nossos aí que tem aquele átrio monstruoso, né, o ventrículo até então, mas aquele desmodelamento feito pela fibração atrial, o átrio violento, né, e faz insuficiência mitral secundária e lá vai, né, todo o processo. Isso é muito interessante. Legal. Bem, pessoal, então é um prazer imenso aqui tê-los aqui novamente, né? Então, se Deus quiser, na próxima semana, dia 29, estaremos juntos. E logo, né, Lauro, você pode fazer sua propaganda aí, que Lauro está lançando o livro, que estaremos lá, né? Todos nós aí, sem dúvida. Tem que ter a quantidade de livros boa, viu? Reserve a quantidade boa, que muita gente vai. Vai. Não, Laura já é garantido. É audiência garantida. Tchau, boa noite a você. Até logo. Aguardo. Deus abençoe vocês. É um prazer tê-lo sempre aqui presente com a gente. Um abraço. Amém, doutor Lauro. Tchau, tchau.